boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença de todos nessas condições difíceis. Estamos sem alto-falante hoje, está chovendo lá fora, o que torna mais complicado ter acesso às pessoas. E estamos, portanto, fazendo a última mesa redonda do segundo simpósio Historiografias, Memórias e Personagens, o futuro do passado, biografia e historiografia. Será feito, então, duas exposições, uma com o professor Antônio Marcos Pereira, da Universidade Federal da Bahia, e outra com esse que nos fala, o professor Wilton Silva, da Unesp de Assis. Agradeço, mais uma vez, o apoio da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, do Departamento de História dessa faculdade, do programa de pós-graduação, que sempre nos dá muitas alegrias, e de todos vocês que têm participado ao longo dessa Via Crucis, ou desse júbilo, desse regozijo, desse prazer imenso que é encontrar os pássaros de mesma plumagem. Começo então falando sobre a biografia inigualável do professor Antônio Marcos Pereira. Como já disse aqui anteriormente, o lápis mostra apenas uma das dimensões e que é uma espécie de álbum de figurinha de nerds em que nós vamos colando os nossos certificados, nossas realizações. Mas a vida é muito mais do que o lápis. E o professor Antônio Marcos Pereira seduz mulheres com seu jeito sensual e quase divino de tocar o trombone em Salvador. Consegue subir vários morros seguidos de bicicleta sem perder velocidade ou fôlego. E é capaz de assar pão de queijo de 30 minutos em apenas 20. É especialista em estuque, veterano no amor e fora da lei no Peru. Certa vez, com a ajuda de apenas uma enxada e um copo d'água grande, defendeu sozinho uma pequena aldeia da bacia amazônica contra a invasão de uma horda de ferozes formigas assassinas. Além disso, é professor do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, pesquisa os gêneros biográficos e a crítica biográfica, assim como problemas e experimentações do espaço biográfico. Desenvolve crítica literária no jornal O Globo e hoje apresentará uma comunicação intitulada Dobrando a Esquina entre Biografia e Ficção. Deixa eu ver se eu estou dando isso mesmo. Sim. Muito obrigado, Will. Sou muito melhor nessa apresentação ficcional do Will do que na apresentação factual. E eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Quero dizer que esse evento foi muito prazeroso e recompensador para mim. As interlocuções foram formidáveis, realmente. E quero distinguir, em particular, a pessoa do Wilton, que provocou o convite, que criou o evento, que capitaneia esse projeto aqui na Unesp. Em particular porque há mais de 10 anos o Will foi uma pessoa fundamental na minha trajetória. Foi uma pessoa que simplesmente se deu o trabalho de me ouvir e dizer para mim coisas que foram de muita diferença nessa trajetória que ele tentou resumir aí ficcionalmente. Então agora eu vou proceder à leitura do trabalho. Foi um trabalho escrito para ser lido, ou seja, eu almejo aqui alcançar uma certa coloquialidade e estimular a possibilidade de interlocução posterior. Sigo então na leitura aqui. Embora pense que temos muito mais semelhanças de interesse, de histórico, de leituras, de peripécias em torno de um temário que diferenças, concebi que estar aqui me levava a habitar uma situação específica, que é a de ser um crítico literário entre os historiadores. Há outras razões para o convite à minha presença, mas essa concepção se infiltrou desde o momento inicial e venho me referindo domesticamente há alguns meses ao Congresso dos Historiadores. Vou a um evento de historiadores sobre biografia, etc. O campo de questões às quais me atenho tem a ver com figuras associadas de alguma maneira ao campo e à história da literatura. E talvez isso represente alguma fonte de especificidade e diferença. Ao mesmo tempo, tenho buscado explorar questões ligadas à poética da crítica da biografia, buscando estratégias de comentário que inventem algum manejo do problema que permita escapulir um pouco justamente daquilo que está indicado no título da minha fala e que volta e meia imagino como uma espécie de, digamos, claustro de glosa do pesquisador da biografia. Uma certa condenação a ficar indo e vindo, deambulando numa viela entre a avenida do fato e a avenida da ficção. O que penso escapole disso nesse setor específico das preocupações que constituem os interesses relacionados ao campo biográfico? Bastante coisa, me parece.
Mas a tendência que creio ser mais saliente quanto à operação de comentário é a que, ao adentrar essa região, usa um suposto crivo entre biografia e ficção como fiel da balança e, por extensão, como norma epistemológica, estética, ética, limite e critério maior para o juízo a respeito da biografia. Funcionou? Não, é aqui, ó, do lado. Aqui e vai para frente. Aqui ele vai para frente. Foi para frente? Já foi. Nesse sentido, esse trechinho do autor português contemporâneo Gonçalo M. Tavares me pareceu rico e propositor de uma inclinação interessante. Ao dizer que tinha curiosidade em perceber o modo como a ficção se pode encostar suavemente a um fragmento da verdade até ao ponto em que tudo se mistura, percebi na formulação uma ressonância vívida com o sentimento que, se estava de fato presente para mim, era amorfo e na enunciação de Tavares ganhava nitidez. Ouvia, em particular, o reclame por um exame do relacionamento entre os dois polos da antinomia que manejamos habitualmente, que, em vez de pressupor um ágon, buscavam encostar suavemente e, como consequência da continuidade desse encontro peculiar, almejava o ponto em que tudo se mistura. Em vez da suposição da condição contrária, o apelo ao lance suave, a uma proximidade terna. Em vez da sugestão de que o telos bom, o telos para o qual nós trabalhamos, é o da distinção incrementada e refinada dos dois domínios, um chamamento para uma certa ordem de mescla aparece aí como desejável, ou, pelo menos, como algo que não é a priori desprezível, malévolo, malsão. Há coisas na fórmula de Tavares que me desagradam. Não me apetece o manuseio da verdade, aí, que me parece ter a garantia do que pode fazer o poeta, com o descaso que lhe aprover. E tampouco creio que desejo colapsar o ponto em que tudo se mistura ao ponto em que tudo se faz uniforme. Mas perdura para mim o movimento de curiosidade, a imagem do encostar-se suavemente e o elogio de um telos que parece fraterno com uma forma menos habitual das coisas. Traduzindo em outra analogia o que me solicita na expressão dele, passou? Aludo aqui a uma visão comum do que acontece entre biografia e ficção, como sendo algo mais semelhante a uma obra de Mondrian, com seu procedimento conhecido de construção de uma grade preenchida por cores primárias, uma perspectiva e uma ambição conhecidas da teoria e da crítica, que é a de agir disciplinando, a de tomar discernimento como sinônimo de controle e manejo, como equivalente a uma forma de gerenciamento. A essa perspectiva viria, a partir da construção exposta por Tavares, contrapor-se uma outra, perceptível, digamos, em uma obra de De Kooning, na qual percebemos certas formas em relações menos óbvias do ponto de vista de nosso estado atual de conhecimento disciplinar. Há uma certa imprecisão, uma certa barafunda de cores e formas aqui, mais próximas do se encostar suavemente que da fronteira rigorosa e enfática. As convocações à atenção são bem distintas das que vimos em Mondrian. Estamos também aqui no domínio do abstrato, mas os relacionamentos entre as cores e formas apresentadas não parecem geridos por uma noção que já temos de regularidade. As coisas se misturam em alguma medida, mas sem que isso as transforme em uma massa uniforme e diferenciada. Diferença interna habita esse quadro, e aprender o que acontece aqui implica, me parece, aprender um exercício sensível e hermenêutico com fisionomia ligeiramente alternativa. E é esse exercício que me sinto convocado a partir de situações de comentário como essas que vou aqui esboçar, em torno de 3 biografias. Estou indicando aqui no texto o termo biografias entre aspas, porque, como se verá,
sua exemplaridade está um pouco sub júdice. São isso sim, são biografias, mas passam longe de estar alojadas como representativas daquilo que chamei, em um outro ensaio, de a forma canônica da biografia. Meu primeiro caso quer tematizar o problema do arquivo, compreendido a partir de uma ideia mínima de que, para a poética da biografia, uma ordem de relacionamento com o arquivo é fundamental. E, embora já tenha, em outra parte, me referido a esse trabalho como um exemplo de biografia sem arquivo, buscava com isso mais provocar que esclarecer. Pois é isso, é uma biografia sem arquivo, mas tampouco é apenas isso, ou se pode deixar assim o assunto, sem maiores comentários. Refiro-me aqui a Rimbaud em Java, a breve biografia que Jamie James publicou em 2011. Há um número enorme de biografias de Rimbaud. Não é surpreendente, a figura já é canônica, foi e é manuseada criticamente com muita facilidade na chave biográfica, que parece propiciadora da verificação de sua condição excepcional, rara, inexplicável, ao mesmo tempo que indica algumas vias de acesso interpretativo à sua produção, que foram se fazendo razoáveis ao longo do século XX. A multiplicação de biografias engendrou um conjunto de biografias parciais. Rimbaud na África, de Nicol, de 2007, aparece apenas como mais um exemplo do tipo de abordagem que torna o livro de James exemplar de um subgênero, a biografia de um trecho da vida de um personagem. Há, todavia, no caso de James, uma peculiaridade que aparece quando ele escreve o que ocorreu com Rimbaud até o momento em que o seu livro pretende retratar. Rimbaud, pensamos que de saco cheio das atribulações sem fim com Verlaine, alista-se como soldado do exército de mercenários holandês, e seu destino é o arquipélago da Indonésia, onde o governo colonial holandês estava amargando uma resistência dura na província de Aceh. Rimbaud se alista na França e cumpre um longo périplo marítimo até alcançar a ilha de Java. Diz James: 2 semanas após chegar em Salatiga, ele desertou. Nada se sabe do paradeiro de Rimbaud desde 15 de agosto de 1876, quando ele desapareceu em Salatiga, até a véspera do Ano Novo, quando sua irmã afirma que ele tinha retornado à casa materna, em Charleville. Nada, exceto que não o capturaram. Aqui destaco 2 coisas. A primeira é que, nesse caso, estamos lendo um livro sobre nada. Se o autor declara que há um hiato e que não se tem conhecimento do que ocorreu nesse ato, e que esse ato é precisamente o que dá título e angula a particularidade do livro, então não há nada. Mas há algo, e essa é a segunda coisa que quero destacar. Aqui se inventa uma biografia na qual o biógrafo tende a operar em uma economia peculiar da relação entre o documentado e o interpretado, o arquivado e o tornado narrativa biográfica. A biografia acontece, agora que ali sei bem mais sobre o que não se sabe a respeito da breve estadia de Rimbaud em Java. 3 ou 4 meses de vazio de arquivo, de ausência de documento, mas de continuidade de vida, de peripécias, de estratégias, de dinamismo de um vivente se virando. E se vira bastante, e bem. Deserta o quartel, foge, subsiste como fugitivo da justiça militar, alcança um porto e ajambra condições de retornar à França. Como fez tudo isso? Com quem encontrou? Sabemos que viveu, mas o que, afinal, viveu? Cito, mais uma vez, James. Buscar pontos de correspondência entre Rimbaud, tal como conhecemos, os lugares que visitou em Java e o ano de 1876 é como tentar colocar em um gráfico
problema de álgebra com muitas variáveis. A única solução é designar às variáveis valores imaginários, o que revela mais a respeito do algebrista do que sobre o problema. Observem como se segue a franca e explícita convocação à invenção, designar as variáveis valores imaginários, uma tomada de responsabilidade, um reconhecimento da assinatura e da ordem particular em que se dá, nesse caso, a investida da biografia e do biógrafo na ficção, o que revela mais a respeito do algebrista do que sobre o problema. O que talvez mais me chame a atenção aqui é que James declara isso, logo após declarar também que, ao tomar consciência desse mistério na biografia de Rimbaud, logo pensou em fazer um romance a respeito do tema. E não conseguiu. Não foi capaz de preencher a lacuna com invenção, ou invenção pura, desembocando nessa pequena biografia, na qual preenche a lacuna também com uma invenção. Mas invenção supostamente balizada, ajudada pelos elementos colaterais que o biógrafo nos dá a conhecer, para que possamos entrever, passeando entre uma e outra citação ou referência a respeito da vida em Java no período, produções ficcionais ligadas a Java no período, a presença furtiva, fantasmática de Rimbaud em Java. Não se trata, portanto, exclusivamente de inventar, muito menos de opor à invenção ou à ficção a ideia de um narrar mais real, mais próximo dos fatos, menos ficcional. A questão que me parece emergir de James, para falar de maneira epigramática e assim, ao mesmo tempo, declarar a extensão do problema e me sair da responsabilidade de resolvê-lo, é acolher o fato da invenção. Acredito que isso, que estou chamando de fato da invenção, está presente também e dramatizado por meio de recursos muito distintos em O Papagaio de Flaubert, de Julian Barnes. Já bastante discutido por sua condição liminar, é uma ficção biográfica? É uma biografia ficcional? O trabalho de Barnes, ao mesmo tempo que explora a aventura do biógrafo, emula a ficção de Flaubert, tomando exemplos da obra e da crítica da obra como oportunidades para o desvio da narrativa e seu avanço em formas fora da curva habitual. O capítulo é um debate com a biógrafa Anne Starkey a respeito da cor dos olhos de Emma Bovary. Outro apresenta questões de um suposto exame escolar universitário a respeito da vida e da obra de Flaubert. Há personagens de ficção. O protagonista, para começar, é uma invenção. Mas tudo que se diz a respeito de Flaubert parece firmado em bases factuais, documentado, arquivado, editado, sancionado pela discussão corrente na crítica a respeito do canônico autor. Vou me concentrar aqui no capítulo 2, que consiste na apresentação de 3 cronologias distintas da vida de Flaubert. Se no que diz respeito ao livro de James estava procurando focalizar o problema do arquivo lacunar, aqui estou buscando elaborar algo que aparece como elemento igualmente central no trabalho do biógrafo. Investido do arquivo, o biógrafo também há de produzir e possuir uma cronologia do biografado, uma linha do tempo na qual se indiquem fatos e feitos. Apenas com uma digressão ligeira, isso é tão fundamental ao trabalho do biógrafo que um dos pontos de maior incerteza manifesta no livro de James é justamente a questão de cronologia, pois, em contraste com poder indicar precisamente o momento em que Rimbaud aporta em Java e o momento em que deserta o exército, não se sabe ao certo quando ele retornou à França. Então aqui, no livro de Barnes, que eu leio como um exercício extenso de provocação ao gênero biografia literária, logo no capítulo 2, nos vemos diante de 3 cronologias cuja distinção não se marca em termos de detalhamento, mas na maneira como, enfatizando diferentes regiões do arquivo, engendram resultados distintos sob a mesma
forma de cronologia. Embora todas sejam reversíveis a fatos de origem, comprováveis em consulta documental, não parecem passíveis de um juízo final harmonizador, nem tampouco parecem alcançar uma zona de facticidade pura, pré-interpretativa, pré-narrativa. Barnes parece querer reiterar o caráter cacofônico do indivíduo, em detrimento de um encaminhamento explicativo que valorizaria a união de todos os pedacinhos da trama ao final, como num romance policial ruim. Há outros momentos férteis para o comentário, mas decidi ilustrar isso lançando mão dos itens das cronologias, referidos especificamente ao nascimento de Flaubert, por sua tipicidade, por sua capacidade de dramatizar, de maneira que me parece muito eloquente, o avanço dos jogos interpretativos nos quais participam os mais banais dos fatos. Pois mesmo no nascimento há um dissenso. Uma cronologia inicia em 1821, outra em 1817, outra em 1842. Não se trata de embaraços documentais, é um fulano com certidão de nascimento, mas se trata, sim, de um recurso a diferentes nascimentos. A datação de emergência de um corpo físico, em um caso, seguida da inserção dessa emergência na trama familiar e nas relações e implicações desse nascimento em uma ordem familiar e social de contrastes e expectativas, seguida, por sua vez, da construção do autor flagrada em seus inícios, no momento em que a decisão por isso se transforma em um gesto de escrita, se fixa em uma obra de cunho autobiográfico. A primeira versão é enciclopédica e de breve consulta. Definitiva, angula um cenário para o nascimento do autor, insinuando que esse cenário, se não determina, de alguma maneira vaza, enquanto possibilidade, potência para o biografado. Nascimento de Gustave Flaubert, segundo filho de Achille Cléophas Flaubert, cirurgião-chefe no Hotel de Ville. A família pertence à bem-sucedida classe média e profissionais liberais. Ambiente estável, esclarecido, estimulante. A segunda inspira o próprio título de uma biografia monumental dedicada a Flaubert. Mas isso se dá por uma operação de ampliação e deslocamento do foco. As condições materiais da família sendo as mesmas já referidas, esse nascimento ocupa um lugar na série filial. Gustave, nascido entre dois mortos, é delicado e não se espera que... E esse filho em particular é registrado em sua estranheza originária, que se imprime como marca de origem. Revela-se uma criança lenta, satisfeita em ficar sentada horas a fio, com o dedo na boca e uma expressão quase idiota no rosto. Para Sartre, ele é o idiota da família. Esse é o título, né, da grande biografia que Sartre escreveu sobre Flaubert. E a terceira exibe o autor nascendo por sua própria mão, transformando em registro um de seus próprios partos. É já a obra, ainda em embrião, que aqui fala, em um trecho de Novembro, a primeira novelinha concluída por Flaubert, com seu narrador que parece replicar descaradamente o próprio processo de iniciação na vida adulta e erótica do autor. Eu e meus livros, no mesmo apartamento, como uma conserva em vinagre. Qual cronologia vale mais? Qual está mais correta? Qual corresponde melhor aos fatos? Falando de cronologia, já estamos falando de biografia? Ou estamos ainda numa fase tão básica e fundacional da poética do gênero que só podemos aqui aludir a uma espécie de pré- ou proto-biografia? Essa era, por exemplo, a concepção de Jay Leydar em seu The Melville Log, de 1951, ao estabelecer, em 2 volumes fartos de mais de 1000 páginas, a sequência do que então se conhecia de registros sobre Melville. Leydar supunha oferecer a seus leitores uma espécie de copião, a partir do qual qualquer um, poderia montar a sua própria biografia de Melville.
É disso que se trata aqui? Deixo essa pergunta flutuando para me dirigir ao último caso que pretendo abordar, esse mais próximo de nós, com laços óbvios com o repertório típico da história literária brasileira. Refiro-me a Carolina Maria de Jesus, em particular a biografia de Bombery Levine, Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, que, de acordo com seus autores, é um esforço para corrigir um apagamento de sua memória no Brasil. Aqui vou fazer uma pequena digressão, né, porque talvez seja mais presente para nós da área de letras do que para vocês, historiadores, mas é uma figura que está em franco processo de canonização ou de, pelo menos, instalação como presença no campo literário brasileiro e no paideuma literário nacional. Uma autora negra, né, solteira, mãe solteira, favelada, que no final da década de 50 escrevia um diário e que foi descoberta por um repórter investigativo, Aldário Dantas, e que fez publicar esse diário. Ele se tornou um best-seller, foi traduzido para mais de 30 línguas, e etc. Então, o que vou falar segue o acompanhamento, né, da recepção contemporânea desse personagem. Então, a biografia de Bombery Levine é proposta como um esforço, em 94 já, como um esforço para corrigir um apagamento de sua memória no Brasil, na história literária brasileira. E me parece que, apesar de seus mais de 20 anos de existência e da óbvia possibilidade de crítica de algumas de suas características, o saldo dessa biografia pende para o positivo, no sentido de certa adequação do método utilizado a uma espécie de ordem subliminar de sucesso na retratação, que termina por ressaltar ambivalência e um caráter fugidio de sua protagonista objeto, que, tendo sido certamente alguém que experimentou uma vida difícil, aparece de maneira algo isomórfica, como uma pessoa difícil, nesse esboço de vida e obra que temos na biografia. Ao notar que vejo sucesso na biografia, seria talvez o caso de ponderar que registro como sucesso aquilo que gera satisfação ao constatar que, se a ordem de romanesco atendida por essa biografia, ela aparece como um romanesco contemporâneo, polifônico, plural, que se afasta de uma estruturação decinomônica do romanesco, do reforço à voz narradora onisciente. A metodologia da história oral que encaminhou essa produção gera um efeito semelhante ao de assistirmos ao filme Rashomon, de Akira Kurosawa, no qual há várias narrativas concorrentes em torno de um incidente, sem qualquer apelo a uma harmonia necessária ou juízo final. Aqui também estamos diante de um agregado de depoimentos que nunca disfarçam seu caráter situado, seu posicionamento peculiar diante da biografada, cuja vida é ao mesmo tempo o campo no qual essas narrativas se constroem e a força que sabota o quase onipresente intuito totalizador que consome o gênero e se traveste de marca de distinção comumente utilizada comercialmente, a biografia definitiva. Me estendendo um pouco sobre esse aspecto em particular, creio que a estrutura de coral com vozes seriadas em solos e a evitação de um amálgama coordenador de narrativa serve muito mal a um propósito de canonização, uma vez que seu resultado é trafegar na ambivalência e o aproveitamento escolar demanda a redução da ambivalência em benefício da eleição de uma imagem a ser celebrada e fixada em seu alojamento próprio na história literária. A biografia de Bombery Levine me parece melhor justamente por criar problemas para aqueles que querem encontrar aqui alguma forma de solução da questão da presença da voz minoritária na literatura brasileira, e não sua continuidade por outros meios. Há um ganho no mosaico apresentado por Bombery Levine, pois a ordem de retratação que me parece favorecer é de uma vida compreendida como uma espécie de força, um magma que não é exatamente da ordem de uma pessoa física, mas uma matéria mais misteriosa, o dinamismo de fronteiras porosas. Há toda uma consideração deleuziana a esse respeito que me importa menos elaborar. Basta aqui aludir a essa possibilidade de compreender essa noção de vida
retirando-a do repouso quieto do documento e devolvendo-a a uma estabilidade e complexidade que me parecem mais apropriadas como artifício de retratação. Nas palavras do crítico argentino Alberto Giordano, cito: a vida que provoca a escritura e a precipita nos domínios fascinantes do ambíguo atua com mais força se a vida que se escreve é menos a vida de alguém, uma soma de atributos subjetivos, certos ou falsificados, que uma vida impessoal, um processo intransitivo que desapropria o autor de sua identidade e seu estatuto porque o submete à experiência da alteridade radical, a distância íntima que guarda com relação a si mesmo. Esse processo me parece vir à tona dos interstícios de um sem número de cenas, minúsculas aparições do não aprendido, do que repele uma coerência narrativa ordinária para a subjetividade da autora, ao mesmo tempo que aponta para uma consistência de outra ordem. Por exemplo, aparece quando lemos da célebre cena do apedrejamento à saída da favela, espécie de narrativa mística de celebração às avessas. Aparece também nas várias movimentações da biografada em torno do livro, em particular em sua concepção de que um livro de sua lavra tem força enquanto instrumento de defesa pessoal. O livro vindouro, o livro que está ainda sendo escrito, o livro que vai ser escrito a vingará. E isso está na narrativa do encontro dela e Audálio Dantas, retorna com relação ao próprio Dantas, nesse segundo momento ele mesmo alvo do livro Vindicação. Está na imponderável biblioteca da biografada, aparente no registro de uma repórter que, talvez com má fé, anota alguns itens da, cito, pasta com cópias bem velhas de livros como Os Miseráveis, Quincas Borba e Os Sertões. E no depoimento de Vera Eunice, sua filha, que diz que sua mãe leu até a enciclopédia. Está também na sua exigência a representação de si mesma, a performance de si mesma, a maneira do filme de Kiarostami, Close Up, do qual os atores são os sujeitos representando a si mesmos em episódios passados de suas vidas, na adaptação teatral de O Quarto de Despejo, recusando o que vê da audiência. Cito agora no depoimento da filha. Durante a apresentação teatral, minha mãe gritava da plateia: "Não é nada disso! Está errado!" O que está errado? Como está errado? Em que a colagem autora-atriz reduziria o erro, promoveria o acerto? Aqui há bastante coisa na biografia acerca do seguinte problema. Foram vendidos os direitos para a adaptação teatral, mas houve uma resistência muito grande por parte da autora, da Carolina Maria de Jesus, em ceder o direito ao protagonismo a uma atriz profissional. Ela desejava representar a si mesma no palco. Não tendo conseguido isso, foi à estreia e causou escândalo da audiência, falando contra o que aparecia como representação. Está numa carta cômica, trágica, tola, na qual pleiteia ao presidente da República o direito de habitação entre os índios. Tudo isso que encontro na biografia de Bombery e Levine como fortuna, me parece, todavia, ainda reduzido diante de um lance recente de frequentação ao arquivo de Carolina Maria de Jesus, realizado pela pesquisadora Valéria Rosito, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Rosito vem trabalhando, em particular, com o problema da inscrição, como parte do que constitui o nome da autora, Carolina Maria de Jesus, de um corpus de material que, produzido por ela, ou perdura inédito e confinado ao arquivo, ou recebeu publicação tardia, menor, e foi subalternizado pela crítica, em parte dominada pelo sucesso de seu diário e pela assunção, a partir de um exercício crítico de autoria de Marisa Lajolo, de que, ao brilhantismo de sua escrita de si, corresponderia uma notável mediocridade em seus exercícios inventivos, marcados por modelos passé de invenção, incapazes de dar conta do que seria um aporte mais intensificado de leitura. Em outras palavras, os diários seriam formidáveis, na mesma medida em que o resto seria lastimável.
Qual o direito de Carolina de Maria de Jesus à fantasia? Se pergunta Rosito. E exibe o problema em uma série de vinhetas extraídas dos arquivos da autora, recolhidos na Biblioteca Nacional, da qual extraí uma que me fascina em particular por sua capacidade de operar com pelo menos 2 sentidos de fantasia. O material vem também de diários, de anotações cotidianas que, surgidas mais tardiamente na carreira da autora, não tiveram publicação. Aqui, em 61, quem anota já não é mais favelada, e sim uma autora de grande sucesso, a colher algumas benesses dessa recepção de seu trabalho, do comércio e divulgação de seus escritos, e convivendo também com as questões associadas à fama. Aqui também há a exuberância da própria ideia de um vestido elétrico. Esse sintagma me fascinou completamente. Um recorte imaginário que me parece tão sui generis que só reproduzindo o trecho na íntegra. É isso que está aqui. Ora, esse incidente aí relatado não emerge em nenhum momento da biografia de Baumery e Levine, salvo de maneira muito colateral em uma menção ligeira de sua filha ao hábito da mãe de fazer vestidos e fantasias de carnaval. Há uma foto conhecida das duas, ambas com um traje de penas e referidas como se estivessem vestidas de galinha da Angola. Vejam bem, estamos em 1961 em São Paulo. Há apenas 5 anos do escandaloso, historicamente fixado e muitíssimo documentado momento em que Flávio de Carvalho desfilou de saias pela Avenida Paulista. E aqui temos uma mulher negra, mãe solteira, que acabara de publicar um diário no qual consignava suas experiências como catadora de papel na metrópole e que se encaminhava para uma trajetória de obra muito traduzida e best-seller. Sua celebrização está ligada a esse papel, a esse lugar social especificado. Mulher, negra, mãe solteira, favelada. Mas aqui o que vemos é algo que parece um deslocamento muito súbito. Menos de um ano antes, ainda vivia na favela, e concentrado. Um salto para a anomalia, a estranheza e para um desafio estético ao cotidiano. Como comenta Rosito, a imagem composta para Carolina, qual seja a de escritora favelada, expressão gritante das margens sociais, figura-se incompatível com qualquer outra pincelada reveladora de seus desejos paradoxais, que exponham sua humanidade de forma mais plena. Pois o que pode ser esse trecho, senão um problema para a biografia? Fazendo uma edição e seleção de trechos do trecho, nem precisa muito esforço hermenêutico para observarmos, no panorama de alusões que a anotação constrói, os vários planos em pauta na descrição da autora. Há a problematização inicial do fluir do tempo, o fator cronológico contrastado ao vivido. Ainda nessa chave, há o contraste entre as indumentárias dos demais negros envolvidos na situação, os pretos, com seus trajes que simbolizavam o passado, e o que ela traz, projeção de futuro, como se eu fosse o Gagarin soviético. Um vestido elétrico, composto por lâmpadas que se precisa atarrachar e ligar, para uma performance realizada dentro de uma igreja, que consiste na leitura de um poema rimado, antiquado em forma e conteúdo. Seu título era As Noivas de Maio. Como isso não se inscreve em nossa tradição de gestos de provocação e ruptura modernista? Essa pessoa se encontra 9.000 anos adiante e no espaço sideral. Evidentemente, estamos aqui diante do problema da invenção do biógrafo. Disso se trata, de como inventar em um texto lugar para o implausível que nessa anotação se verifica, de como acolher sua estranheza em várias outras zonas de pertencimento, reclamadas tanto pela personagem quanto por sua interpretação, sem necessariamente domar essa estranheza, mas permitindo a presença dessa coisa que, conquanto recolhida no arquivo, já é ficção, encostada como está a fragmentos de várias verdades. Não me parece haver, na solicitação aqui presente para o trabalho do biógrafo,
nenhum drama de incertezas e desconfianças ligado a uma suposta indistinção epistemológica que fosse mais íntima da biografia que de outros discursos que mercam compactos de referencialidade para se afirmar e sustentar. Não se trata, suponho, de analogia boa a que desenha uma aduana entre biografia e ficção, uma fronteira vigiada, pois me parecem regiões de interpenetração recíproca muito frequente, construindo formas de acesso que me parecem muito mais afeitas ao que se dá ao dobrarmos uma esquina. Há uma margem de risco, é risco variável, e os casos que expus, imagino, exibem algo dessa ordem, de diversas margens de risco assumidas ou assumíveis pelos biógrafos ao teimar contra um acoplamento automático do gênero e sua poética às possibilidades que hoje dizemos que eram típicas do século XIX. Mas, se você não está genuflexo diante do altar da metafísica da presença, não se trata nem de ameaça, nem de algo com o qual possamos passar sem. Estamos sempre aqui, em medias res, vivendo complicações que são típicas de nossa condição e nossa potência. Vejam, nesse momento em que falo essas coisas para vocês, há uma concentração típica de final de fala, pois quero amarrar, organizar, dar um foco à coisa e fazer um envio que seja marcado por uma certa organização que espero se manifeste orgânica, fluida, fácil e que propicie algum desenvolvimento inquisitivo ou especulativo para vocês, para mim, para nós. Mas esse momento é engendrado em minha escrita dias antes de um evento que, em ocorrência, como está agora ocorrendo, foi esboçado antes em fantasia, sonho, desejo e marcado por toda maneira de composição heteróclita desses termos de implicação oceânica. O que aqui, ou alhures, ocorre, não traz em si nenhum pedigree ou marca justa de sua natureza que não seja aquela que lhe possamos conceder, ou, dito de outra maneira, imaginar, inventar. Muito obrigado. Só voltar o meu slide, volta. Só um evento, pela forma como eu convidei as pessoas que eu convidei, na verdade trata-se de um projeto para mostrar que eu sou, não é? Como se chamava a biografia do Sartre? O idiota da família. Eu acho que eu serei o idiota entre os amigos, que deve ser uma coisa também bastante interessante se me trouxesse perto de Flaubert. Mas, ouvindo os meus colegas, eu tenho uma satisfação enorme, porque com certeza eu estou ganhando muito mais com eles do que eles vão ganhar comigo. E isso sempre é lucro. Vou então apresentar inicialmente e dizer que a apresentação que eu havia previsto vai sofrer o fato de que nós estamos sem áudio. E eu ia começar com um pequeno filme que na verdade é um conjunto de propagandas norte-americanas sobre o mesmo tema, mas que mesmo não tendo som, as imagens falam por si. Trata-se, na verdade, de esquetes sobre aparência e realidade. Mas antes de começar isso, deixa eu falar quem é esse que vos fala. Né? Wilton C.L. Silva
que sofreu horrores na infância, porque não é, o Wilton Carlos Lima da Silva, como eu já disse em sala de aula, tinha as iniciais WC e eu sempre tive medo que alguém invadisse meu quarto com as iniciais na porta e pensasse que fosse um banheiro. Embora seja figura dinâmica, sou o filho mais triste de Xangô. Eu componho óperas ganhadoras de prêmio e as leis da física não se aplicam a mim. Eu rebolo, driblo, me desvio e passo pelo lado e pago todas as minhas contas. Nos fins de semana, para relaxar de tensões do dia a dia, eu pratico um esporte chamado origami full contact. Sou professor de livre docência no Departamento de História da Unesp, em Campo de Assis, autor de A Construção Biográfica de Cosme Vilaco, editado pela Alameda em 2016, coordenador do Memento, grupo de pesquisa de memória, trajetória e biografia, e a minha fala tem como título A Vida Enquadrada, de Clarice Lispector, algumas considerações sobre a construção fotobiográfica. Trata-se, na verdade, de algumas reflexões que eu tento encaminhar sobre a particularidade de um tipo específico sobre a trajetória de vida, sobre a dimensão biográfica, que é aquela feita através da seleção de certas imagens, que é a fotobiografia. É um objeto ainda não explorado teoricamente no Brasil, não existem trabalhos sobre isso, embora exista também uma dinâmica relacionada ao campo da pedagogia com esse nome. Eventualmente, assim como existe a chamada história de vida, como uma ferramenta pedagógica, as pessoas escrevem sobre sua experiência para refletirem sobre, geralmente, a sua trajetória educacional enquanto professor ou enquanto educando. Existe uma tentativa de trabalhar nesse nível com a composição de álbuns pessoais. As pessoas são convidadas para trazerem fotos e, dessas formas, comporem narrativas sobre a sua história de vida. Então, é algo que existe estudo na antropologia da Unicamp sobre esse tipo de fotobiografia, mas não existe estudos sobre a narrativa de uma vida através de fotos, geralmente de pessoa que se destaca na sociedade, ou como artista, ou como político, ou algum outro tipo de classificação que a coloca como um indivíduo midiático. Eu começo, portanto, com um filminho cujo objetivo distrair um pouco vocês e ao mesmo tempo chamar a atenção para a dificuldade sobre a questão da foto. A foto é a eternização de um momento. Eu tive uma amiga, por exemplo, tatuadora, e que tinha o corpo todo tatuado, e eu brincava porque ela usava às vezes, por exemplo, short muito curto, bustier, e eu dizia que na verdade ela era quase um gibi, porque a gente ficava olhando aqueles desenhos todos, e eu perguntei se ela por acaso teria arrependimento de alguma tatuagem. Ela disse: olha, eu tenho tarântulas nas veias do braço, de uma época que eu estava junk, não é? Eu tinha uma relação com drogas meio complicada, eu tenho caveiras aqui na minha nuca, e que eu hoje não sou essa pessoa mais, mas são de alguma forma cicatrizes, são fotos de um momento que eu vivi, e por isso eu não retiraria essas tatuagens. A fotobiografia é a tentativa de se fazer uma narrativa através de certos momentos que marcaram o percurso de uma pessoa. A questão como pensar esses momentos é o grande desafio para se entender isso como uma forma de narrativa e justamente como uma narrativa extremamente flexível, volátil e problemática. O filme, como eu falei, são filminhos que mostram então essa diferença entre aquilo que é e aquilo que parece ser. Vamos ver também se funciona. Se não funcionar, a gente pula para a próxima situação. Vamos ver. Não funcionou. Olha só, fiz todo um mistério e não funcionou. Talvez se eu clica o botão, vê se por acaso é falta de um clique ali, por gentileza. Talvez esse clique não funcione em qualquer lugar, o mouse aí. Não adianta. Então eu vou ficar devendo e eu deixo na página pendente, vocês dão uma olhada depois, então, pronto, a forma de solucionar essa situação. Eu vou falar, então, sobre uma fotobiografia daquela moça que é muito citada na internet, não é? Que é talvez a musa do Facebook, e que tantos textos tem, que inclusive não são nem delas, mas estão lá, não é? Curioso é que um contemporâneo dela, e que muito maldoso, a chamava não de Clarice Lispector, mas de wannabe, dizendo que na verdade o sonho dela era wannabe Virginia Woolf, o sonho de ser Virginia Woolf e não Clarice Lispector. De qualquer forma, eu escolhi então um pequeno trecho que diz: não entendo, isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Eu sinto que sou muito mais completa quando eu não entendo. Não entender no modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice.
Só que de vez em quando vem a inquietação. Eu quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo. Talvez a tentativa de se pensar a fotobiografia, nesse esforço que eu ando fazendo, que eu estou iniciando esse ano, na verdade, como um problema, seja esse esforço de não entender e entender. É curioso uma frase que eu acho muito bonita de Huberman sobre fotografia, em que ele diz o seguinte: diante de uma imagem, temos humildemente de reconhecer o seguinte, que provavelmente ela nos sobreviverá, que diante dela somos o elemento frágil, o elemento que diante de nós, ela é o elemento do futuro, o elemento da duração. Essa sacada dele é genial, justamente ao contrário, porque a impressão que eu tenho é que a fotografia fala de algo que já foi e que não é que não será mais. Mas, por outro lado, ela tem uma historicidade que vai se perpetuar, enquanto a minha presença não se perpetuará. Eu sou finito, em algum momento deixarei de estar aqui. As minhas fotos sempre estarão aqui, ou ficarão enquanto houver Instagram, enquanto houver Facebook, etc. E aí vem a pergunta sobre justamente de que forma que esse tipo de suporte, esse tipo de fonte, seria capaz de ser utilizado para se contar a história de uma vida. Eu chamo de biografismo o exercício de se fazer biografia. E percebo que existe uma dimensão literária no biografismo. É um conjunto de práticas narrativas que envolvem a seleção, descrição e análise de uma trajetória individual a partir de diversos enfoques e metodologias, tanto escritas, como o romance histórico, as memórias pessoais na forma de autobiografias e testemunhos, a literatura escolar e as biografias propriamente ditas. Mas também existem, dentro de uma dimensão audiovisual, a possibilidade de se trabalhar com essa memória que se consolida não na forma escrita, mas com outros tipos de manifestação. Na forma de manifestações de natureza audiovisual, explorando múltiplas opções estéticas e estilísticas, em distintas formas, diversos suportes, se apresentam o documentário, a autoficção, o docudrama, os reality shows, as redes sociais, entre outros, e que podem ser objeto de análise em diversas perspectivas teórico-metodológicas. Curiosamente, no entanto, o espaço da manifestação biográfica acaba sofrendo certas limitações pelas convenções narrativas. É muito difícil, por exemplo, ver-se uma biografia que utiliza-se do sistema, por exemplo, semelhante ao jogo de amarelinha do Cortázar. A dificuldade de você não começar pela origem familiar, passar pela infância, adolescência, idade adulta, maturidade, não é? E aí o homem nasce, cresce, fica pouco casa, envelhece, fica impotente e morre, porque depois da impotência vive para quê também, e isso seria algo de todo ser humano. Ou como disse Hilda Hilst, nós todos somos de barro, todos somos barrocos, todos somos homos, não é? De certa forma, o tipo de construção de narrativa biográfica consagrado acaba se referenciando a certos modelos, desde uma simples relação cronológica de fatos relativos a alguém, trabalhos nos quais, ao par de uma vida, se estuda determinada época, trabalhos nos quais a descrição de uma existência se conjuga a apreciações críticas sobre a obra do biografado, ou trabalhos em que a narração da vida constitui o objetivo primacial. Na verdade, portanto, haveriam certos referenciais obrigatórios, como, por exemplo, o peso da origem familiar, o apego à cronologia, a autorreferência à metabiografia, no sentido de que, na verdade, os biógrafos conversam não só com os seus objetos, mas também com as outras biografias que foram constituídas sobre esses objetos. Não é? Então, portanto, existe toda uma rede de determinantes desse campo. No caso da fotobiografia, trata-se de uma narrativa na qual eventualmente se faz presente o uso de texto como complemento e que pretende revelar uma vida ou trajetória individual, geralmente vinculada à história de vida de um personagem notável e com forte vínculo comercial. Ou seja, na verdade, se publicam fotos, biografias para que elas sejam consumidas, elas são um objeto de fetiche da imagem e do personagem que se expõe. É lógico que esse processo, não é, da experiência que eu compartilho aparece na literatura de viagem do século XVI, XVII, XIX, aparece hoje na literatura de aventura, aparecem vários tipos de manifestações,
mas a fotobiografia ela acaba se tornando uma espécie de relicário de alguém que receberia um tipo de devoção particular por parte daquele que a consome. É curioso que, na verdade, esse objeto de estudo ainda não foi percebido como digno de atenção dentro da tradição intelectual brasileira. E mesmo naquilo que eu tenho buscado encontrar em outros lugares, também ainda não é um objeto consolidado. É um objeto que está em construção. Na tradição intelectual brasileira, o tema ainda não é estudado, embora na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, pesquisadores como Jérôme Tellot, crítico da razão fotográfica, tocam nesse tema. Paul Inken, Touch the World Reference em autobiografia, toca nesse tema. Fabien Ribert Nasse, aí sim, fotobiografias por escritura e anotação da vida, e Akane Kawakami, com fotobiografia em Proust, Bibler, Epinot, Massé, colaboram para ampliar o destaque desse tipo de tema. Existe a possibilidade de que o estudo da fotobiografia pode abordar enquanto fonte, de modo a se inscrever como narrativa em uma versão do passado, ou seja, o historiador poderia fazer isso, percebendo na fotobiografia uma espécie de testemunho de uma época e de forma de se atender certas expectativas do grupo que criaram justamente aquela mercadoria, não é? Ou como objeto, como documento ou texto sobre a sociedade que as produziu e suas dinâmicas de produção, de circulação e de consumo, o que já existiria no campo do estudo da foto em si pelos historiadores. São as grandes abordagens da foto enquanto objeto e fonte de pesquisa do historiador, a dimensão de produção, circulação e consumo. Na verdade, a fotobiografia é uma manifestação híbrida, no sentido de que é muito comum que ela tenha não só a força da imagem, mas que ela tenha o apoio da palavra. Ou seja, de certa forma, o autor da fotobiografia sente necessidade de explicar os seus recortes, as suas escolhas, para que esse leitor seja, de algum modo, levado a acompanhá-lo nos seus deciframentos, nas suas percepções sobre o biografado. Desse modo, na verdade, trata-se de uma confluência de dois regimes narrativos ou de formas de percepção diferentes. De um lado, o regime de historicidade, a forma como se conta essa história, como se percebe essa história, e de outro lado, um regime de visualidade, a forma como se é capaz de demonstrar essa história. É curioso, porque isso não é, nós não nem sempre percebemos, que esse regime de visualidade é construído socialmente. Na verdade, nós mais vivemos do que pensamos sobre a vida. Então, o regime de historicidade não nos é percebido pelo cotidiano, pelo padrão empírico da vida de cada um, mas também o regime de visualidade, ou seja, sempre foi assim. É natural que essa imagem signifique tal coisa, e que, na verdade, isso não é fato. As imagens são ressignificadas, são reelaboradas, e no mesmo período, no mesmo momento, elas podem ter significados completamente diferentes de acordo com aquele que está trabalhando com elas. É uma coisa que a gente vê muito comum na internet, brincadeiras com esses cartazes que são feitos com imagens, com bonequinhos, que as pessoas reelaboram o significado, justamente porque, de algum modo, aquilo poderia significar outra coisa. Bom, a narrativa textual e visual, submetida a um conjunto de normas e regras sobre como escrever textos e apresentar imagens para sejam lidos e interpretados de determinados modos, acabam, portanto, determinando certas abordagens desse tipo de material. Assim, a imagem fotográfica é alçada a parte de um roteiro escrito ou sugerido, representando visualmente uma parte ou um momento privilegiado da trajetória do indivíduo notado, de maneira a atribuir sentido, a partir de uma determinada perspectiva, às relações de gênero, aos papéis sociais, às relações interpessoais e familiares, através de percepções supostamente compartilhadas e que se articulam como narrativas literovisuais. É curioso, justamente, que, na verdade, tratam-se de apreensões feitas com um distanciamento por parte daquele que é o autor da fotobiografia. Ou seja, de repente, suponhamos, é o mesmo desafio colocado pelo arquivo, o fato de que, por exemplo, eu tive a alegria, a satisfação de convidar uma pessoa que me atraía, que me encantava para jantar comigo. Tomamos um vinho, fato que vai se perder na minha memória, mas eu guardei essa rolha desse vinho por aquilo que ele significa.
quando se organiza a história da minha vida, para um arquivista aquela rolha não tem o menor significado. Agora, para a minha experiência emocional, foi algo que valeu a pena ser guardado no fundo de uma gaveta ao longo de muitos e muitos anos, e cada vez que eu via aquele objeto, ele era contextualizado dentro de uma relação afetiva que eu possuía com ele, mas que não era mediado pela fonte de forma imediata. Então, essas dificuldades de arquivamento, essas dificuldades de ressignificação, também se apresentam em relação à própria construção fotobiográfica. E nesse aspecto, né, a fotobiografia colocaria algumas questões interpretativas. Primeiro, como se equilibrar entre dois polos, não é? Oferece informação e desperta emoções, empatias e reconhecimentos, ou seja, aquilo que é o encantamento e aquilo que na verdade é a informação, não é? Assim como a relação empírica entre fotografia e memória, essa se vincula ao realismo simbólico. Uma das grandes forças da imagem é justamente que ela nos passa a imagem de que ela é factual, ou seja, que aquilo realmente existiu. Né? Com a utilização, por exemplo, do Facebook, essa enxurrada, ou esse mar de imagens que nós somos expostos, nós começamos a perceber, não de forma clara ainda, como essas imagens podem ser, na verdade, produzidas, podem ser fragmentárias de cenas muito mais amplas que nós não temos ideia da existência, não é? Mas que são, portanto, eu diria, não falsificações da realidade, mas eu diria instrumentalizações da realidade, não é? Ou ainda a representação que literalmente apresenta uma determinada dimensão temporal, evocando o passado que foi capturado por essa imagem, aquilo realmente existiu. É curioso porque quando se olha, e Rubem Braga, numa crônica, fala isso sobre a correspondência amorosa, e ele dizia que uma das maldições da correspondência amorosa é o fato de que quando você recebe a carta, ela fala de um amor que existiu, e que você não sabe se ele existe e se ele existirá ainda amanhã. Porque na verdade a carta demorou uma semana, 15 dias, 3, 4 dias para chegar até o seu destinatário. Não é? Hoje em dia isso é mais fácil com o Nudes, o Snapchat, você resolve mais facilmente essa questão do tempo e da imagem, mas sempre é uma questão de que, de certa forma, existe, não é, uma certa realidade que ali se apresenta. Outra questão importante é justamente a significação das fotografias que surgem no contexto narrativo, demonstrando uma sequência que é proposta, mas não necessariamente é obrigatória, né? No sentido que ela foi construída pelo fotobiógrafo e que, na verdade, ele escolheu certas coisas e não escolheu outras. Eu uso como exemplo na minha exposição aqui o livro Clarice, uma fotobiografia, maravilhoso livro de passagem, mas, por exemplo, tem as fotos de todas as capas dos livros dessa mulher. Eu não sei se para ela essas capas tinham um significado e importância, não é, que é colocada pelo fotobiógrafo, é uma escolha estética que ele fez e que é respeitada como narrador que ele se torna e não necessariamente como reflexo da vida daquele personagem. E, finalmente, que as fotografias representam tanto condicionantes individuais como coletivos. No caso, eu escolhi como um exemplo rápido, não é, o livro Clarice, Fotobiografia, da Nádia Batella Gottlieb, editado pelo EDUSP, pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, em 2007, com 672 páginas, 27 centímetros de altura e 15 de largura, com capa dura e sobrecapa, dotado de cerca de 800 fotos coloridas em preto e branco, entremeadas com pequenos textos e indicações sobre o significado das imagens. É um livro belíssimo e, por incrível que pareça, eu estava falando aqui, outro dia nós falávamos sobre o fato de que muitas vezes, como intelectuais, nós na verdade nos assemelhamos àqueles doidos que ficam pregando no meio da Praça da Sé, não é? E tem a companhia de alguém que fica batendo bumbo, isso é algo que acolhe o louco, e que nós não, nós publicamos coisas que ninguém lê, mas esse livro, por exemplo, já teve 3 edições pelo EDUSP, e ele custa R$120, quer dizer, é um fenômeno de consumo justamente para uma personagem que passa a ocupar um espaço do imaginário muito significativo. E pelo fato de que, de certa forma, a questão estética, a questão, como eu disse, de relicário da fotobiografia, coloca ela no patamar à frente dos outros produtos. É lógico, por exemplo, biografias também são muito consumidas, mas com certeza, né, as biografias de Clarice também vendem muito bem, vendem menos do que a sua fotobiografia. Bom,
a personagem de conhecimento público e notável, é jornalista, escritor de origem judaica, nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira, que em seus romances e contos enfatizou os processos de substituição dos narradores, nos quais se destacam certos momentos de epifania em meio ao cotidiano. Sua obra encontra, a partir de finais do século XX, uma intensa divulgação com a popularização de fragmentos de Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, Felicidade Clandestina, entre outros, que de forma midiática, particularmente através da internet, são bastante compartilhados, inclusive textos que não são delas, são elas atribuídos. Todos aqueles textos, inclusive, que não só são de caráter extremamente introspectivo, tendem a ser atribuídos a Clarice Lispector e até mais. Muitos de seus textos são em prosa, são transformados em poesia, pela ideia de que o ritmo deveria existir ali pela fragmentação da linearidade. Bom, por sua vez, a autora é professora aposentada de literatura brasileira da Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre arquivo pessoal, diários, epistolografia e autobiografia. Tem produzido material reflexivo sobre a experiência de se fazer uma fotobiografia. Já escreveu 2 artigos sobre essa experiência, os quais eu consultei para pensar um pouco sobre esse processo. Bom, o livro, enquanto resultado de uma pesquisa, destaca-se pela qualidade da pesquisa, a amplitude do material iconográfico e o sucesso editorial. A autora reuniu material diverso, recolhido entre particulares e instituições, visitando lugares em que a personagem viveu, Tchernivtsi, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Nápoles, Berna, Torquay e Washington. Quer dizer, ela gastou uma fábula e falou com dezenas de pessoas, portanto, recolhendo essas mais de 800 fotos. Eu imagino aquelas que ela não utilizou também, que deve formar, portanto, um patrimônio muito maior. É curioso porque, em termos de estilo ou de formato, ela optou pela utilização de fragmentos imagéticos, pequenos textos, dados contextuais, indicações literárias, apontamentos explicativos, que buscam dar os sentidos às imagens, que mostram documentos pessoais, bilhetes, anotações, registros de viagens, cartas, dedicatórias, rascunhos, manuscritos, inevitavelmente fotos de lugares, de personagens e seus entes próximos, em que a questão da representatividade no momento da trajetória se soma a um certo apuro estético, da profundidade do ângulo pouco usual, a justaposição da figura em distintos planos ou aos contrastes entre luz e sombra. É curioso que essa dimensão que eu chamaria de artística, que hoje aparece nas nossas câmeras através dos vários filtros, tanto que no Tinder todos somos bonitos, o que é uma coisa fantástica, Os filtros somos bonitos, somos mais bonitos do que o mundo real, com certeza, pelo menos, não existia dessa dimensão. Então, quando a escolha de fotos que realmente tem um trabalho estético, mostra um outro problema. Quem são esses fotógrafos? Quem são essas pessoas que foram criando essas imagens e são de várias procedências? É o caso, por exemplo, eu tenho uma ex-orientanda que atualmente tem interesse em trabalhar com o arquivo da Fundação Jorge Amado. Trabalhou com a escrita memorialística de Zélia Gattai, e agora tem interesse em trabalhar com as fotos, porque a Zélia era a fotógrafa oficial de Jorge. Então, aí você tem um caso onde as questões de técnica, de apuro, de instrumento, podem ser pensadas como determinantes no processo, no conjunto da obra. Nesse caso, não, justamente porque você tem uma diversidade enorme de produtores dessas fontes. Bom, destaca-se, para além da vida do personagem, a afirmação de diversos lugares de memória de um legado. As capas das publicações póstumas, as muitas traduções em outros idiomas, os filmes inspirados em seus contos e romances, tudo isso está disponibilizado dentro dessa obra, tentando justamente formar aquilo que poderia chamar de a fotobiografia definitiva, ou seja, depois de mim, o dilúvio, o que na verdade talvez seja uma ilusão bastante mais confortável pelo fato da amplitude do número de fontes que ela cobriu e que em termos literários isso não existe, porque na verdade é muito mais fácil escrever sobre do que levantar documentação sobre muitas vezes, mesmo porque tudo aquilo que eu não sei eu invento e fica muito fácil. Bom, de qualquer modo, Gottlieb, no seu artigo, identifica como uma crônica de pitadas ensaísticas sobre a confecção do livro. Ela fala o seguinte: eu não me refiro a um vazio proveniente de lacunas que eventualmente poderiam aflorar em minha matéria que motivou, de certa forma, suporta a estrutura do livro.
As 800 imagens de cidades, de casas, de paisagens, de pessoas, de livros, de anotações, correspondências, bilhetes, pinturas e desenhos, essas foram aí selecionadas em função de uma linha narrativa que privilegia cronologicamente um repertório de imagens ligadas a fatos e levanta sugestões de sua leitura a partir de critérios examinados ao longo da elaboração do trabalho que não me proponho aqui nesse momento discutir. É óbvio que as imagens são ligadas a fatos, porque se não houvessem fatos não haveriam imagens. Mas refiro-me ao que não pude contar num livro em que tive de escrever o menos possível, detendo-me em legendas concisas, descritivas e críticas que traduzissem situações mais ou menos nitidamente perceptíveis em imagens impostas ao longo de páginas do livro. Em outra passagem do mesmo artigo, a autora diz que identifica uma genealogia do livro a partir do hábito de colecionar imagens de personagem que era seu objeto de estudo em sua tese de docência, que com 50 fotos foi publicada com o título Clarice, uma vida que se conta, em 95 pela Ática, e aponta a continuidade e ruptura entre as duas publicações. Na realidade, esse primeiro livro, Clarice, uma vida que se conta, surgiu como um risco do bordado do segundo, o Clarice Fotobiografia, que seguia uma linha de exposição calcada na distribuição de matéria em ordem cronológica, linear, em função de lugares habitados e percorridos por Clarice. No entanto, o conjunto das imagens reunidas e selecionadas desse novo jeito de contar Clarice, a partir do ver Clarice, acabou suscitando novos direcionamentos e até mesmo impondo certas exigências de caráter estrutural na montagem da narrativa. Dessa forma, a nova ordem fotobiográfica também por revelar certos detalhes significativos na construção narrativa biográfica, que não só complementam a narrativa anterior, contada, mas criam uma nova síntese, a partir do que se lê, se vê, levando a novas interpretações possíveis e a novas possíveis sondagens reflexivas e críticas. Vem aí o ponto da chamada necessidade da cronologia, ou seja, a inevitabilidade do começo, meio e fim com o princípio da narrativa biográfica. Como já reconhecido pela autora, a narrativa da fotobiografia é cronológica e o capítulo inicial foca as origens familiares, enquanto os dois finais tem-se a morte da personagem e seu legado. Nesse percurso litero-visual, as convenções ocidentais do gênero biográfico, definidos por Deslin em 1998, se fazem presente. O necessário diálogo com narrativas fotobiográficas e biográficas anteriores sobre a personagem, a demarcação da influência de gênero e de classe, e particularmente de raça nesse caso, a adoção das origens familiares como ponto zero da história, a interpretação da história de vida com a identificação de momentos que dão coerência à trajetória e escolhas do fotobiografado e o mapeamento e atribuição de significado a certos fatos em certas fotos. Ou seja, eu passo a criar uma narrativa que, na verdade, não se processa na vivência, se processa na reflexão sobre a vivência, que é outra coisa, não é? Há uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, em que ele entra num bar e pede um uísque, e a pessoa diz, está difícil, né? Ele fala, rapaz, você não sabe como é difícil estar casado, eu não queria estar casado. Aí o cara fala assim, não é assim, porque eu sou você que não casou. Aí ele olha e é o cara bebendo e fala, você não casou, mas aconteceu isso e isso com você, que nunca devia ter acontecido. Aí eu falo assim, mas eu sou você e o bar todo está lotado pelas várias possibilidades que fizeram outras escolhas. E nós temos isso numa perspectiva apenas retrospectiva. Nós somos grandes profetas do passado e não somos, infelizmente, profetas do futuro. Em termos teóricos e empíricos, a fotobiografia pode ser pensada dentro das mesmas referenciais de qualquer série documental na qual se busca a identificação de soluções formais e temáticas socialmente adotadas que se traduzem com padrões visuais, desde que guiadas por uma problemática historiográfica. No meu caso, pensando no texto de Monteiro sobre a fotografia, esse é o resultado de uma convenção do olhar e uma linguagem de representação e expressão sobre o mundo. Tal preocupação também se aplica à construção fotobiográfica, incorporando suas particularidades enquanto manifestação híbrida de narrativa pela imagem, através do sequenciamento e pela palavra escrita, quando for o caso. No entanto, diferentemente da abordagem já consolidada sobre a análise fotográfica, a tríade sujeito, fotógrafo, técnica, equipamento e assunto, a história do tema abordado,
que é oferecida por Kossoi, não oferecem maiores possibilidades de análise da fotobiografia, embora o enfoque sobre a construção de códigos de representação fotográfica do comportamento da sociedade e a delimitação de 3 domínios complementares, o visual, o visível e a visão, se oferecem como sólidos pontos de partida para a reflexão desse objeto ainda pouco explorado. É necessário, portanto, pensar em que tipo de referencial eu poderia utilizar para enfrentar a fotobiografia enquanto objeto de reflexão. Nesse sentido, talvez algumas questões poderiam ser aplicadas às fotobiografias, entre outras, como entender o processo de construção de um personagem, da sua vida e da sua história. Que relações são possíveis estabelecer entre autor e personagem que se convertem em biógrafo e biografado em narrativas fotobiográficas? Qual o peso de diferentes fontes, de arquivos e contextos numa recriação narrativa literovisual do personagem e no qual o visual tem peso predominante sobre o literário? Que recursos de linguagem fotográfica são ressignificados no processo de reordenamento por parte do autor? E, finalmente, o que se mostra, o que se oculta nessas dinâmicas de produção e sequenciamento fotográfico nesse tipo de narrativa? Devo confessar aqui que são mais questões de uma inquietação do que reflexos de uma capacidade de resposta daquele que faz a questão. Ou seja, eu estou pensando sobre isso e, não é, com toda certeza eu responderia o que um caso que eu gosto muito de referenciar exemplifica. O cidadão pega um carro e entra com uma vicinal e se perde numa zona rural. E perdido no meio daquele sequência de canaviais da nossa região, tem muitos, não sabendo como sair, de repente ele encontra um capial no cruzamento. E ele baixa o vidro e fala assim: cidadão, por gentileza, se eu virar à direita, aonde eu vou? O cara olha, coça a barba e fala: senhor, me desculpe, mas eu não sei. Mas tudo bem, e se eu for aqui adiante, aonde eu vou? O cara olha, pensa, tira o chapéu, coça a cabeça, fala: olha, senhor, me desculpe, mas eu não sei. Ele fala: tudo bem, se eu virar à esquerda aqui, aonde vai isso aqui? O senhor vai achar que é má vontade. Não é má vontade não, mas eu não sei. O cara fala assim: mas o senhor não sabe de nada. Ele fala assim: mas eu não estou perdido. Ao contrário, eu não sei de nada e eu estou perdido. Então são questões que eu estou colocando, mas em que eu não sei quais são as respostas ainda. Estou mapeando, tateando sobre elas, não é? Mas um insight que a professora Ana Maria Mauad, quando eu expus esse trabalho pela primeira vez num evento em Londrina esse ano, é uma reflexão recente e, na verdade, paralela às minhas reflexões, ou seja, eu estou trabalhando com outros objetos, com outras coisas. Isso aqui foi um insight do Sonho de uma Noite de Verão, aquela coisa. Eu falei: poxa, como será que se dá isso? Não é? Conversando com a Ana Maria Mauad, que é uma especialista na questão da imagem, ela me sugeriu uma chave explicativa para se pensar isso em outro momento. Então eu estou lançando isso, se alguém amanhã depois quiser estudar. Quando eu falei isso aqui no congresso de pessoas que trabalham com imagem, as pessoas se encantaram, porque ninguém havia se percebido dessa situação, ou seja, de um objeto que é virginal, de uma perspectiva ainda não explorada e das várias possibilidades que eles delineavam. Então todo mundo depois veio me perguntar quais eram aqueles teóricos que já tinham tentado mapear o tema para tentar desdobrar em relação a esse objeto em particular. E a Ana Maria Mauad me disse: olha, você poderia pensar não no que é o autor, meio de Foucault, mas pensar o que é o curador. Ou seja, aproximar a autoria da fotobiografia à curadoria museológica, por exemplo, enquanto ferramenta de análise. E problematizar essa curadoria. Né? E aí vem, então, a questão da dimensão curatorial. Ou seja, a história de um conceito, eu estou citando aqui, desculpe, não é, de forma alguma, de seu refinamento progressivo, da sua racionalidade continuamente crescente, como eu perguntei antes do Heider White, inclusive, não é? Do seu gradiente de abstração, mas de seus diversos campos de constituição de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração. A curadoria é claramente um processo museológico e vinculado à possibilidade, num texto famoso do Bianco Menezes, que seria o laboratório de história, a sua conversão no laboratório de história, o desafio do historiador.
além, não é, logicamente, de algo ligado diretamente ao fetichismo do objeto e à reificação da história. A história existe porque existem coisas que comprovam a sua existência. Eu gosto muito, hoje eu estou meio disperso, tem dias que a pombagira fica assim, eu fico meio atacado, tenho paciência, eu devo ter tomado meu lítio hoje, enfim, e eu quero parecer erudito, sendo gravado por câmeras, não quero que as pessoas tenham uma imagem boa a meu respeito, mas eu acho que, na verdade, essa reificação, não é? Esse apego ao objeto, me lembra uma situação, e por isso essa limitação da narrativa no campo historiográfico. Eu disse hoje no simpósio temático que me parece que, inclusive, para explicar aquela situação do Hayden White em relação aos historiadores e às pessoas de letras, aos letrados, não é? Se dá por um fato muito dramático vivido pela historiografia. Eu falo isso porque eu não me considero historiador e não me considero também cientista social. Eu tenho as duas formações e, infelizmente, eu acho que eu sou ruim nas duas, o que acontece muito quando você frequenta ambientes distintos. Você não consegue nunca a profundidade que seus colegas conseguem naquele campo em que eles são soberanos, mas você vê coisas às vezes que eles não percebem também. Então eu ganho e perco, e eu não me considero nem um cientista social no estrito senso, e nem um historiador. Eu me considero alguém que, sem ser picareta, transita entre as duas coisas, às vezes tentando perceber certas coisas. E eu acho que, na verdade, o grande problema da historiografia é o seu medo da perda da sua particularidade. É o medo de que o seu campo seja invadido por estrangeiros. Nesse sentido, por exemplo, a antropologia, você tem a antropologia do ciberespaço, a antropologia do consumo, a antropologia não sei do que, numa flexibilidade temática que se dá pelo fato de que, na década de 50, a antropologia percebeu que a sua historicidade não era do seu objeto, era do seu método. E isso lhe garantiu, portanto, uma certa tranquilidade epistemológica. No caso da historiografia, essa tranquilidade não aparece porque, na tradição, inclusive, vinculada à francofonia, aos análises, etc., existe o medo da história se tornar uma espécie de garçom da sociologia, de se submeter às ciências sociais e de perder a sua especificidade, sua força. E aí, justamente, o nosso medo, muitas vezes, de sermos mais flexíveis, ou de sermos, então, nos tornarmos mais heterodoxos, ou ortodoxos, né? Conforme os nossos medos. De certo modo, né, isso me lembra uma questão, então, que é um filme muito bonito, cujo roteiro foi escrito pelo Carl Sagan, chamado Contato, em que a Judy Foster faz uma astrofísica que recebe uma mensagem de seres mais evoluídos do espaço e passa a fazer parte de um grupo tentando discutir como se comunicar com essas pessoas, com esses seres. E aí há uma questão curiosa, porque o Sagan, ele, embora fosse ateu, embora fosse pró-aborto, embora fosse muito racionalista, muito cartesiano, ele tinha um profundo respeito pela diversidade do pensamento e pela questão do emocional do indivíduo, sabendo que, na verdade, mais importante do que a existência ou não de Deus era a função da religião para o indivíduo. E aí, quando ele escreveu esse roteiro, há uma cena em que ela se encanta, Judy Foster, a astrofísica, se encanta com um teólogo que faz parte dessa equipe. E os dois estão namorando, etc. E tem uma hora em que ela fala que ela não acredita em Deus. E ele pergunta por quê. E ela diz porque não é possível de ser provado com uma equação matemática, não é possível de ser medido empiricamente. Aquilo que não existe empiricamente, antes disse Descartes, não existe. E ele fala, é curioso, porque você é órfão, né? Ela fala assim, minha mãe morreu no parto e meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Você tem saudade do seu pai? Ela falou, todos os dias. Eu nunca amei tanto alguém que eu amei meu pai e eu faria qualquer coisa para poder estar com ele de novo. Você o amava de verdade? Ela fala, com certeza, com certeza. Ele fala, prova para mim matematicamente. E ela fica aquela cara de paisagem, porque isso eu não tem como fazer. Então, às vezes, não é? Mais do que a verdade do fato que a existência da história faz, nós devemos pensar também na verdade do significado, ou seja, por que é necessário o uso da imaginação, por que é necessário, às vezes, ultrapassar o documento e além do fato, para que você possa compreender certas situações ou não é, justamente dar conta de certas realidades.
Mas voltando aqui, desculpe a minha elucubração, estou voltando. Nesse sentido, a dimensão curatorial, portanto, nos permitiria a análise das evidências materiais da cultura, o tratamento e a manutenção da sua materialidade, da sua ampliação, das suas possibilidades como suporte de informação. Então, além do acervo, da coleção e do museu, a fotobiografia seria outra dimensão onde esse tipo de olhar poderia ser reivindicado. No caso da fotobiografia, os procedimentos de salvaguarda, de conservação e documentação e comunicacional, exposição e ação educativa cultural do museu devem ser pensados enquanto as escolhas autorais e editoriais que se inserem à seleção das imagens e seu ordenamento, assim como do tipo de relação entre imagem e texto, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos. Assim sendo, em termos teóricos, metodológicos, eu penso que se mostra necessário explicitar as inter-relações entre intenção, reflexão e ação na constituição do resultado, enquanto interpretação de um objeto, que no caso é a trajetória de uma vida. Acho importante a delimitação de uma gênese documental e dos recortes sobre as fontes, para que aquele que é o autor possa dizer por que eu escrevi essas imagens e por que existe essa sequência. E o conceito gerador que se traduz no enfoque temático e nas expectativas de público e de auditório a qual a fotobiografia se destina, assim como os alcances e limitações do conjunto de imagens que compõem o recorte proposto e as considerações sobre as possibilidades de ressignificação do conjunto de imagens e textos apresentados. Claro que isso se refere a uma problematização da fotobiografia e não a uma receita de como fazer uma fotobiografia. Ou seja, a partir de que ela existe, essas questões deveriam ser colocadas no meu entender. Assim, para encerrar, a fotobiografia, enquanto manifestação estético-literária e narrativa litero-visual, portanto algo híbrido, deve ser analisada pelos historiadores como documento sobre a sociedade que o fez ou o consumiu, e nesse aspecto aproxima tal objeto de outros produtos culturais mediáticos, embora a sua construção e a sua circulação ainda não receberam a devida atenção. Considere-se que a construção de uma fotobiografia exige um amplo diálogo com diferentes formas de controle simbólico do tempo e da própria individualização das sociedades humanas através de imagens fotográficas, na busca de se traduzir uma experiência de duração e estruturas imaginativas que relacionam uma vida, as suas realizações e relações com a cultura na qual se insere aquilo que eu chamo de uma vida póstuma. Essa relação com a vida póstuma permite que mortos e vivos dialoguem a partir das heranças dos primeiros e das carências dos segundos. E é isso que mantém vivo a memória, não é? E que justifica o interesse do historiador e o interesse das pessoas que trabalham com a cultura. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero não ter os matado nem de ódio nem de tédio. Muito obrigado pela paciência de vocês.